Você já teve a estranha sensação de que algo ou alguém estava conspirando a seu favor, como se o universo estivesse ouvindo seus pensamentos? Eu já senti isso, e talvez você também. Mas e se isso não for apenas coincidência? E se houver algo muito maior acontecendo por trás do véu da realidade? Neste episódio, compartilho com você uma pesquisa que me levou a noites em claro, cruzando textos antigos, escrituras sagradas e relatos esquecidos. Vamos mergulhar juntos em uma jornada misteriosa para entender a chamada Lei da Atração e descobrir como ela pode estar profundamente entrelaçada com as maiores religiões e sabedorias do mundo. O que é e por que volta à tona agora? Talvez você já tenha ouvido que pensamentos criam realidade, mas será mesmo? Essa ideia, que hoje circula em vídeos e livros de autoajuda, na verdade vem de muito antes, de círculos secretos, de escolas esotéricas, de mestres que afirmavam: o que você emana, você atrai. A física chama de vibração, as religiões chamam de fé, os antigos chamavam de magia. Mas no fundo, todos estão falando da mesma coisa. O poder invisível que nasce dentro de você e molda tudo ao redor. Eu confesso que fiquei arrepiado quando percebi o quanto essa verdade estava oculta diante dos nossos olhos há séculos. O cristianismo e a força criadora da fé. Tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Mateus 21, 22. Quantas vezes essa frase foi ouvida, mas não compreendida? Jesus não apenas falava sobre fé, ele ensinava o poder da certeza interior, de visualizar, de crer antes de ver, de ordenar a montanha e vê-la mover-se. Será que esquecemos disso? Será que nos afastamos desse poder? A lei da atração, nesse contexto, parece apenas uma lembrança moderna de uma verdade profunda e sagrada que muitos já conheciam, mas que se perdeu com o tempo. Hinduísmo e o eco do universo interior. Nos ensinamentos hindus, há uma ideia poderosa: o que está dentro, está fora. O karma não é punição, é reação à vibração que emitimos. Os Vedas falam sobre a mente cósmica, sobre o universo como extensão do pensamento divino. Quando li o Bhagavad Gita pela primeira vez, senti que estava diante de um espelho da lei da atração. Krishna diz: o homem se torna aquilo que pensa. Como isso não é exatamente o que muitos de nós sentimos quando atraímos algo que parecia impossível? Budismo e a ilusão da realidade. O Buda ensinou que o sofrimento nasce na mente, mas também a libertação. Para ele, tudo é criação mental. O mundo, tal como o vemos, é uma projeção da nossa consciência. O que pensamos, nos tornamos. Essa frase me tocou profundamente. Mas há um alerta aqui: desejar demais pode nos prender. A obsessão gera apego, e para manifestar com leveza, é preciso deixar ir, confiar e permitir que o universo responda. Você já tentou desejar algo com todo o seu coração e depois simplesmente confiar? Judaísmo, Cabala e a criação pela palavra. Na Cabala, o som e a intenção moldam mundos. Abracadabra, que muitos acham ser apenas uma palavra de mágico, na verdade vem do aramaico e significa: eu crio enquanto falo. Os cabalistas acreditam que fomos feitos à imagem do Criador. E isso significa que herdamos o dom de criar com a mente e a palavra. Quando descobri isso, senti como se algo despertasse em mim. Quantas vezes usamos nossas palavras contra nós mesmos, sem saber que estamos criando realidades com elas? Egito Antigo e o mentalismo sagrado.
Os sacerdotes egípcios tinham um segredo. Tudo começa na mente. O primeiro princípio hermético, o mentalismo, afirma que o todo é mente, o universo é mental. Visualizações, símbolos, cânticos. Eles sabiam que essas práticas não eram rituais vazios, mas portais para moldar o real. Será que esquecemos como acessar esse poder? Ou será que ele está apenas adormecido dentro de cada um de nós? Islã e o sufismo, alinhando-se ao divino seja e é. Kun Fayakun, uma das frases mais poderosas do Islã. No sufismo, há a ideia de que quando o coração está alinhado com a vontade divina, ele se torna capaz de manifestar. Os mestres sufis falam da purificação do coração, de torná-lo espelho do universo. Quando nossa intenção é pura, o mundo responde. Será que o universo nos ouve através daquilo que sentimos em silêncio? A ciência moderna e os mistérios quânticos. Eu sei, tudo isso pode parecer místico demais, mas até a ciência começou a se curvar diante do inexplicável. O experimento da dupla fenda mostrou que o observador influencia o comportamento da matéria, que a realidade muda quando é observada com intenção. Será que a ciência, depois de tanto tempo, está apenas redescobrindo o que os antigos já sabiam? Que a mente não apenas percebe, ela cria um convite ao despertar. Depois de tudo isso, eu te pergunto, será mesmo que a lei da atração é só mais uma teoria moderna? Ou será que estamos diante de uma verdade que une religiões, ciências e filosofias no mesmo fio invisível? Talvez, no fundo, sempre soubemos